Os Aeldari, quando a paz é o inimigo. As espécies Xenos de Warhammer 40k são envoltas em mistérios sobre sua origem, bem como suas capacidades. Muitas destas participaram de uma história antiga da galáxia, a qual o atual Império do Homem não tem registros. Muitas delas guardam sabedorias milenares, coisas dos quais destruiriam a percepção fraca dos humanos na sua devoção ao Imperador. Porém, uma das raças mais influentes da galáxia, aquela que foi capaz de trazer uma era de prosperidade nunca antes vista, bem como de trazer uma era de terror que se estenderia por mais de 10.000 anos padrão. Os Elfos Espaciais, os Senhores do Antigo Império Perdido, os Aeldari. Os Aeldari foram criados por uma espécie chamada de Os Antigos, ou The Old Ones. Estes eram uma espécie altamente avançada tecnologicamente, capaz de semear a vida pela galáxia. Estes criaram os Aeldari como uma tentativa desesperada de lutar contra os seus arquirrivais, os Necron-T, ou, como eles seriam conhecidos futuramente, os Necrons, pois estes possuíam o segredo da imortalidade, do qual os Necron-T ansiavam desesperadamente, pois o seu mundo natal oferecia condições de vida tão brutais, os quais a maioria dos Necron-T não conseguia chegar a 30 anos de vida padrão. Dessa forma, os antigos se recusaram por não enxergar valor na sociedade Necron-T e por quererem guardar o segredo somente para eles. Dessa maneira, os Necron-T iniciaram uma guerra contra os antigos, mas percebendo que não conseguiriam vencer, convocaram a ajuda de o que se poderia chamar os deuses parasitas das estrelas, os C'tan. Logo, com a ajuda dos C'tan, os Necron-Ts venderam sua alma e abandonaram seu corpo físico em uma jaula de metal para assim lutar contra os antigos. Dessa maneira, os antigos criaram os Aeldari, uma espécie altamente psíquica com uma conexão muito forte com o Warp e capaz de summonar os seus deuses e criações para o espaço material, e juntamente com outra criação dos antigos como os Crocs, estes lutaram no que foi chamada de a Guerra do Céu, um evento catastrófico que mudou para sempre a história da galáxia, bem como do Warp. E apesar da vitória contra os Necrons, os antigos foram lentamente se perdendo na extinção, e sobrou os Aeldari como legítimos herdeiros da galáxia. Logo, os Aeldari buscaram perseguir seus inimigos, os Necrons, mas estes entraram em um processo de hibernação para não perder o seu povo, justamente porque, agora como eles eram feitos de metal, não mais conseguiam se procriar, e o líder dos Necrons, o Rei Silencioso, ordenou a hibernação em massa de seu povo. Dessa maneira, os Aeldari cresceram em poder e força, pois o seu império cresceu a tal ponto que ele conseguiu subjugar todas as possíveis ameaças a ele, e assim a sociedade Aeldar cresceu e prosperou, de tal forma que eles conseguiram conquistar a morte, pois quando um Aeldari morria, sua alma ficava armazenada em dispositivos capazes de fazê-lo reencarnar para que então ele vivesse por mais longos anos. E com o domínio dos Aeldari pela Webway, um corredor interdimensional dentro do Warp capaz de chegar em qualquer lugar na galáxia, a sociedade Aeldar cresceu em força e em um poderio jamais antes visto. No entanto, pela capacidade dos Aeldari de se manter e pela falta de inimigos, de ameaças ou até mesmo de motivos para se lutar, os Aeldari cresceram em tédio, pois não havia mais motivos para lutar, motivos para melhorar, motivos para buscar grandeza quando eles já tinham tudo. E assim, para suprir a sua falta de propósito e conseguir satisfazer a sua sensação de tédio com alguma coisa divertida, os Aeldari buscaram nas sensações e no prazer a sua forma de passar o tempo. Dessa maneira, cultos sexuais começaram a surgir perante o Império. Logo, os cultos sexuais dos Aeldari começaram a evoluir para cada vez mais sessões de barbárie e mutilação de seus próprios pares, pois, no seu tédio, os Aeldari buscaram sensações ainda mais elevadas, na esperança de que esses prazeres sensoriais pudessem trazer o conforto que eles tanto buscavam. Pois, ao vencerem a morte, a sociedade Aeldar não conseguiu ver mais sentido na vida, não conseguia mais ver um motivo pelo qual se lutar, pois, quando você tem um inimigo, você pode canalizar toda a imundície e energia negativa que habita em seu coração contra ele, mas quando não existe mais um inimigo, quando o inimigo é você mesmo, quando a paz, na verdade, se torna a pedra de tropeço para você, pois na guerra você tinha um inimigo claro e poderia despejar nele todo o lixo guardado em seu próprio coração e em alma, mas quando a paz chega, você tem que lidar com seu maior adversário, a si mesmo. E os Aeldari buscaram nas orgias sexuais e na busca desenfreada por sensações ainda maiores para satisfazer o constante vazio da
da falta de propósito em seus corações, pois até mesmo de seus deuses eles se afastaram, acreditando que agora eles eram os deuses, por terem uma vida próspera, por acreditarem que não precisavam de mais ninguém, por acreditarem que, ao conquistarem a morte, estes eram autossuficientes e conseguiriam dar conta de tudo, quando na verdade, se os desejos desse mundo não conseguem nos satisfazer, é porque, de fato, nós não fomos criados para que nos sujeitemos aos desejos desse mundo, mas fomos criados para um desejo ainda mais elevado, os desejos da vida além, da vida espiritual, da fé genuína, que de fato promete satisfazer todas as nossas necessidades e nos levar para um estado de tranquila paz. No entanto, quando nos afastamos da fé genuína e buscamos em nós mesmos, em nossos próprios códigos de honra e de ética, ou até mesmo no próprio prazer sexual que nós acreditamos ser o certo, somente a degradação moral nos aguarda. E os Aeldari caminharam esse caminho, pois, por serem uma espécie extremamente conectada com o Warp, os Aeldari começaram a formar, devido à quantidade de energia negativa formada pelas suas sessões de brutalidade, travestidas de orgias sexuais, infligindo dor e tendo prazer na dor, o sadismo e a crueldade, a tal ponto que se formou uma facção chamada de os Aeldari Escuros, seres que tinham prazer no sadismo e infligir dor aos outros. Todas essas energias negativas começaram a formar uma distorção que futuramente seria conhecido como o Príncipe do Prazer, Slaanesh, o quarto deus do caos. E essa distorção levaria milhares e milhares de anos, pois os Aeldari continuariam com suas práticas, deixando seu império decadente. Alguns tentaram avisar contra essas práticas, mas foram rapidamente rechaçados, e outros fugiram dos limites do império, pois não concordavam com essas coisas, e alguns fugiram para o Webway para praticar os seus ensinos de uma forma que ninguém pudesse incomodá-los. Mas então, o deus do caos gritou, Slaanesh, e o grito do seu nascimento abriu um buraco interdimensional na galáxia conhecido como o Olho do Terror, e o seu grito afogou os mundos dos Aeldari no Warp, a tal ponto que demônios invadiram esses planetas e começaram a devorar as almas dos Aeldari. Muitos tentaram fugir, mas o deus do caos, Slaanesh, perseguiu todos eles. Os deuses dos Aeldari também buscaram salvá-los, mas também foram destruídos por Slaanesh, sobrando somente o deus da guerra, Kane, dividido em vários fragmentos de seu poder, a deusa da vida, Isha, guardada aprisionada pelo deus do caos, Nurgle, bem como o deus palhaço dos Aeldari, que se escondeu na Webway. Dessa maneira, Slaanesh reinou absoluta como a manifestação viva da natureza corrompida dos Aeldari, pois estes se acreditavam serem tão poderosos e firmes a tal ponto que nem dos seus deuses eles mais precisavam, pois justamente sua arrogância e sua natureza pecaminosa que os levaram à perdição. E dessa maneira a espécie dos Aeldari vive constantemente sob o perigo de extinção, especialmente agora com o advento de novos senhores da galáxia, o Império do Homem como imperador da humanidade e seus primarcas.